Amém. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, texto da Galeria dos Heróis da Fé. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero contar uma história real. É uma história que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Acho que todos nós, em algum período da escola, da faculdade, estudamos um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma guerra que marcou, de fato, a humanidade. Esse prédio, por exemplo, ele é um prédio que foi construído num contexto de guerras mundiais, e isso influenciou, inclusive, a arquitetura, a maneira como se constrói, e por isso as paredes desse prédio, elas são tão espessas, a laje é tão espessa, porque esse prédio, por exemplo, ele foi construído para não cair. E de fato tem sido assim por 111 anos, é verdade ou não é? Então essas guerras influenciaram de uma maneira muito forte, não só os países que estavam envolvidos, mas aqueles que também de longe assistiam e ouviam falar dessas guerras. Eu estava conversando mais cedo com um amigo a respeito de um museu que retrata um pouco da Segunda Guerra Mundial, e ele estava me falando sobre uma galeria onde de um lado você tem a foto de alguns pilotos de avião e do outro lado você tem a foto de outros pilotos de avião. E aí ele, olhando para aquelas duas paredes, ele perguntou: qual é a diferença? Por que desse lado você tem esses pilotos e desse lado você tem outros pilotos? E a resposta que ele recebeu foi uma resposta extraordinária e, sem dúvida alguma, inspiradora. Aquele que estava conduzindo ali o tour naquele museu disse assim: olha, naquele tempo, na Segunda Guerra Mundial, não havia a tecnologia que nós temos hoje. O painel não era tão eletrônico quanto é hoje, sabe? Não tinha tantas ferramentas. Então, no painel do avião, havia alguns índices ou indicadores de que aquele avião estava bem e que o piloto poderia continuar. Por exemplo, se acendesse a luz verde ou se a luz verde permanecesse acesa, ele sabia que ele poderia avançar, ele sabia que ele poderia continuar. Mas se em algum momento acendesse no painel a luz amarela, então ele teria que retornar, dar a volta imediatamente, porque a luz amarela significava que o mesmo combustível que ele gastou para chegar até aquele ponto, ele teria agora para retornar até o aeroporto do qual ele saiu. Então, se acendesse a amarela, ele tinha que retornar imediatamente para o lugar de onde ele saiu, e se acendesse a luz vermelha, o que significava era o seguinte: ele teria que encontrar o mais rápido possível um lugar seguro para pousar aquele avião, porque ele não tinha mais condições nem de voltar e nem de chegar ao seu destino. Então, uma vez que você entendeu as três luzes, agora eu vou te explicar o porquê de um lado você tem esses pilotos e porquê desse lado você tem outros pilotos. Do lado de cá, nessa galeria de heróis aqui, você tem aqueles que, quando a luz amarela acendeu na Segunda Guerra Mundial, eles voltaram e conseguiram chegar em vida do lugar onde eles saíram. E desse lado de cá, porque há poucos pilotos aqui, e aquele instrutor então disse: do lado de cá estão aqueles que, quando a luz vermelha acendeu, eles não procuraram um lugar mais fácil de pousar. Eles disseram assim: já que a luz vermelha acendeu, nós vamos continuar até o fim e nós vamos terminar essa missão. E eles estão aqui, apesar de serem poucos, eles estão do lado de cá em destaque, porque foi por causa deles que nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Por causa desses homens que não tinham, naquele momento, um plano B, um plano C, mas eles tinham um só plano: terminar a missão que foi designada. Na cabeça deles não havia a opção de voltar, não havia a opção de retorno. Na cabeça deles, eles tinham que continuar. E eles aterrissaram, então, os seus aviões em lugares das quais não havia a mínima condição, desceram dos seus aviões e
continuaram a andar até que eles concluíram a missão e muitos talvez nem voltaram para casa, outros sim, outros não, mas todos são vitoriosos e por isso eles estão aqui destacados. Sabe, hoje nós temos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. 8 bilhões de pessoas. E quando Deus foi procurar um só homem que fosse justo e íntegro, ele encontrou apenas Noé. Nós fazemos parte de uma multidão, sabe? Só os israelitas que saíram lá do Egito eram cerca de 2 milhões de pessoas para chegar à terra prometida. Sempre foi uma multidão, sempre teve tanta gente, mas toda vez que Deus falou, quem é que eu posso contar? Quem é que eu vou usar? Então esse número sempre se reduziu e se limitou a tão poucas pessoas. E é por isso que mesmo que haviam milhões de pessoas e ainda há bilhões de pessoas, quando você pega esse capítulo de Hebreus, o capítulo 11, é como se você tivesse aqui aquela galeria estampada, a foto de alguns homens e de algumas mulheres. E se nós fôssemos perguntar o porquê que em Hebreus 11 há o nome dessas pessoas e não de todas as outras que estão escritas nas páginas da Bíblia, eu tenho certeza que o Espírito Santo também iria falar com você, porque esses homens aqui, eles não tinham plano B. Essas mulheres aqui não tinham plano C, eles tinham na cabeça uma só coisa: eu preciso terminar aquilo que Deus me mandou a fazer. Por isso Hebreus 11 diz que esse mundo não era digno desses homens. Muitos morreram sem receber, sem ver aquilo que Deus havia falado, mas continuaram mesmo assim. Muitos daqueles pilotos, quando a luz vermelha acendeu, alguns talvez não conseguiram ver o final da guerra, mas por causa do sacrifício deles, a vitória veio. Sabe, tem coisas que o Senhor tem nos falado que eu e você não vamos ver. Tem coisas que o Senhor tem nos falado que eu e você, nós vamos apenas ouvir, mas não vamos ver. Agora, não é porque eu e você não vamos ver que nós não temos que fazer. Talvez eu não veja os meus netos servindo ao Senhor, talvez eu não veja os meus bisnetos, mas não é porque eu não vou ver que eu não vou dar a minha vida para que essa geração conheça a Deus e os seus feitos. Sabe, quando eu olho para Hebreus, eu vejo homens como Abel, homens que entregaram não as sobras, não qualquer coisa, mas o melhor que eles tinham a Deus. Homens que desde o princípio entenderam que Deus não queria a comida porque ele não estava com fome, que Deus não queria o ouro porque ele é o dono do ouro e da prata, que Deus ele queria a honra e que conseguiram destacar Deus em relação a si mesmo e em relação aos outros. Eu olho para Enoque. Enoque ficou conhecido como um homem que andou com Deus. Essa é a única coisa que nós sabemos de Enoque. E quem nos dera receber essa palavra do Senhor? O Juan foi um homem que andou com Deus. O Renan foi um homem que andou com Deus. A Keila foi uma mulher que andou com Deus. Quem nos dera receber do próprio Deus essa palavra? Isso já seria demais. Nós temos aqui Noé que nunca viu a chuva e Deus mandou construir uma arca, uma embarcação, e aquele homem deu a sua vida para construir algo do qual ele talvez nunca tinha visto, algo do qual ele não conseguia nem imaginar pronto. E mesmo com muita zombaria, mesmo com tantas críticas, ele não sossegou até terminar aquilo que Deus o mandou fazer. Ele não pensou, mas e se eu viver por isso e faltar na minha casa? Não, ele não cogitou isso. Ele não pensou, mas será que o Senhor vai suprir as necessidades do meu lar enquanto eu me entrego àquilo que Ele quer fazer? Não, não havia essa opção. Foi 24 horas, 7 dias por semana, até que aquela arca pudesse ser terminada. Eu olho para Abraão, que Deus disse, saia da sua terra, da sua parentela. Sabe, quando eu falo para minha esposa, nós vamos viajar,
ela quer saber o hotel que a gente vai ficar, a rota que a gente vai seguir, o número do voo que a gente vai pegar, ela quer saber de tudo, ela quer entender o processo. Agora imagine Abraão chegar para Sara, e eles já estavam ali há várias décadas enraizados naquele lugar, chegar para Sara e dizer: olha, nós vamos sair. Para onde, Abraão? Eu não sei, eu só sei que a gente vai sair amanhã. Mas e aí, Abraão, como é que a gente vai fazer? Eu não sei, eu só sei que a gente vai sair. Você consegue entender essa crise que eles poderiam ter vivido e que talvez nem viveram porque confiaram no Senhor? E à medida em que eles foram se entregando, eles foram conhecendo, e à medida que foram conhecendo, eles foram obedecendo mais, e Deus foi formando neles então o caráter, a personalidade daquilo que o Senhor queria fazer. É interessante porque quando a gente vai avançando aqui em Hebreus 11, nós vamos ouvir sobre tantos. Deus vai falar sobre Jacó, vai falar sobre José, Moisés. Sabe, um homem audacioso, corajoso, que vai no meio do Egito falar com o faraó: olha, faraó, eu vim aqui pegar o que é de Deus. Eu vim aqui tirar de você a sua mão de obra barata. Eu vim aqui arrancar de você milhões e milhões de pessoas. É muita coragem, é muita ousadia. Sabe, a Bíblia vai falar de homens que não pensaram no seu prazer, não pensaram no seu conforto. Sabe, eu poderia destacar Mardoqueu, que chega para Esté e fala: será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te separou e te colocou aqui? Eu e você olhamos para a nossa realidade, nós dizemos o seguinte: é uma realidade caída, o mundo vai de mal a pior, as coisas estão terríveis, nada melhora, nada acontece. Será que não foi para um tempo como esse que o Senhor não nos chamou? Será que não foi para um tempo como este que o Senhor não tem nos preparado, nos capacitado, nos formado? Será que não é exatamente para este período que eu e você estamos aqui na terra? Eu e você não estamos num parque de diversões, nós estamos exatamente dentro de um campo de batalha. E talvez na sua vida a luz que esteja acendendo é a luz verde. Continue seguindo, continue avançando, mas deixa eu te perguntar, antes que aconteça, se a luz amarela acender na sua vida, o que é que você vai fazer? Se você vê no painel da sua vida a luz amarela piscando, me diz: você vai voltar? Você vai retroceder? Você vai abandonar aquilo que o Senhor te pediu para fazer? Porque você está com medo de não ter sustento? Porque você está com medo de não ter saúde? Porque você está pensando mais na sua própria segurança? É isso que você vai fazer? Ou mesmo que a luz vermelha acenda, você vai continuar? Porque fé não é uma aposta, fé não é um tiro no escuro, fé não é acreditar em Deus. Acreditar no português é você colocar um dinheiro no banco e esperar a remuneração daquele dinheiro, ou seja, eu tenho um dinheiro a acreditar, eu depositei um valor e agora eu estou esperando o mérito desse valor, estou esperando que seja recompensado o meu valor. Isso é meritocracia, não tem nada a ver com Deus. Portanto, fé não é um tiro no escuro, fé não é uma aposta, fé é você conhecer a Deus. Por que que Moisés foi lá falar com o faraó? Porque ele conhecia a Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia era mais poderoso do que o poder que faraó exercia na terra naquele tempo. É por isso que quando os mágicos de Faraó vêm e eles começam a fazer ali magias, sabe o que Moisés faz? Ele simplesmente humilha todos eles. O que Moisés está dizendo é: Faraó, você pode até ter poder e autoridade aqui na terra, mas tem alguém que tem muito mais poder e autoridade do que você. É por isso que a palavra diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe, Deus tem tanto poder que Ele não apenas fez ao redor de Faraó, como fez também no coração dele para mostrar quem é que manda.
Por que, querido, que Abraão saiu? Abraão saiu porque ele conhecia a Deus. Por que que Abraão segura o cutelo para matar o seu filho Isaque, o filho da promessa, um filho aguardado por mais de 100 anos? Por quê? Porque ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus poderia ressuscitar o garoto, ele sabia que Deus poderia prover um cordeiro substituto, ele sabia que Deus poderia lhe dar um outro filho, ele conhecia o coração do pai, é por isso que ele tem aquela coragem. A questão é que muitas vezes eu e você conhecemos a Deus de ouvir falar, de vê-lo na vida dos outros, de vê-lo agir na vida dos outros, mas ainda não tivemos um encontro pessoal com Ele. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós não temos medo de nada. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor na Bíblia não é um conceito, não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um sentimento e nem uma emoção. O amor na Bíblia é uma pessoa, é a pessoa de Deus. Não é o amor que define Deus, mas é Deus que define o amor. E se você conhecer a Deus, não haverá mais medo no seu coração, por quê? Porque você sabe que tudo Ele pode prover, que tudo Ele pode fazer, que Ele pode resolver todas as coisas, basta uma palavra, basta um toque, basta uma intervenção do Senhor e pronto, tudo é alterado. É por isso que Abraão fez o que fez. Sabe, eu me espanto com Jó, porque no capítulo 1 a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Mas lá no capítulo 42, no verso 5, ele vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Meu Deus, isso me constrange. Porque se de ouvir falar ele já era íntegro, imagina agora que os seus olhos veem o Senhor. Se de ouvir falar aquele homem incomodava Satanás de tal maneira que Satanás fala com Deus, olha, tira tudo da vida de Jó, eu quero ver se ele vai permanecer fiel ao Senhor. Imagina agora que aquele homem conhece a Deus. Eu não posso olhar para essa galeria de heróis da fé e continuar da mesma forma, sabe? Eu imagino aquelas pessoas que visitaram aquele museu, não tem como olhar para aquela galeria de pilotos e falar, eu vou ter um plano B, C e D, não. Eu imagino aquela pessoa olhando para aquela galeria e abrindo mão então dos planos que tinha. Eu só tenho um plano, terminar a minha missão. Naquele filme Top Gun, que saiu recente agora nos cinemas, ele tem uma fala muito interessante. As pessoas olham para ele e falam assim, olha, você sabe o que vai acontecer se você decolar esse avião. E ele diz assim, eu também sei o que pode acontecer se eu não decolar. Você sabe o que pode acontecer com a sua casa se você não for? Você sabe o que pode acontecer com a próxima geração se você não se entregar? Você sabe o que pode acontecer com o seu casamento se hoje você não mudar? Você sabe o que pode acontecer na vida dos seus filhos? Não adianta você ter recebido o melhor se hoje você está tomando a decisão de não dar continuidade. Não adianta você receber o melhor de Deus ou estar cheio do Espírito Santo se você está barrando a ação dele por causa do medo. É interessante porque o texto vai dizendo, olha, eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Eu não tenho como falar, mas eu posso te dizer, versículo 38, o mundo não era digno de nenhum deles. Sabe, tem pessoas que esse mundo não é digno. Tem pessoas que esse mundo não é digno. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida que nem você é digno da amizade delas, mas pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele coloca essas pessoas na sua vida. E o que eu fico ainda mais impressionado é o quanto nós não só não estamos atentos, mas também desprezamos aquilo que o Senhor está fazendo através da vida dessas pessoas. Esse mundo não era digno desses homens, versículo 38. E se a gente vai continuando no 39,
Diz assim: todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para quem? Para nós. Para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Sabe o que Deus está dizendo para a sua igreja? A minha história não vai ser escrita apenas por estes homens. A minha história vai ser escrita até o retorno de Cristo, até quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Eu vou continuar escrevendo a minha história, ou seja, eu escolhi não entregar ou não fazer tudo através desses homens para dar para vocês, a igreja de 2023, o privilégio de fazer parte da obra da redenção. Eu estou decidindo fazer de vocês, homens e mulheres que nasceram nessa presente era, o privilégio e a oportunidade de ser os personagens bíblicos do seu tempo. Agora a grande questão é, que tipo de personagem nós somos? Nós somos como Abel, que decidiu honrar a Deus mais do que qualquer outra coisa, ou nós somos como Caim, que deseja arduamente matar os nossos irmãos? Nós somos como Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura, ou nós somos como Jacó, que tudo o que mais quer é receber a bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo, viver na promessa? Que tipo de personagem você é? Você é como Jó, que era íntegro porque ouvia falar, e que incomodava Satanás de tal maneira que o próprio Satanás vai falar com Deus: deixa eu provar ele. Ou você é como um homem e uma mulher que Satanás nem sabe quem você é, porque você não faz diferença nenhuma. Que tipo de personagem você é? Você é como Saul, que pecou, mas não se arrependeu? Ou você é como Davi, que embora tenha cometido tantos erros, tantos pecados, chorou e Deus não só perdoou, como transformou o legado desse homem de tal maneira que ele não fica conhecido como assassino e nem como adúltero, mas como um homem segundo o coração de Deus? Que tipo de personagem você é? Aí entra o capítulo 12 de Hebreus dizendo assim: portanto nós também, igreja, presta atenção, essa palavra é para mim, ela é para você. Nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que o texto está dizendo é que quando você olha para trás, você vai ver muitas testemunhas. Quando você olha para o lado, você vai ver muita gente testemunhando do que Deus está fazendo. Ou seja, eu e você estamos rodeados de exemplos de fé, exemplos de entrega, exemplos de sacrifício, exemplos de total serviço ao Senhor. Eu e você o tempo todo somos inspirados por homens e mulheres de Deus que viveram o all-in e que nunca se arrependeram. Conversa com um deles. Eu tive o privilégio de conhecer a casa do Russell Shedd no finalzinho da sua vida, de conversar com aquele homem e de ouvir da sua boca: foi a melhor escolha que eu fiz, foi a melhor vida que eu pude viver. Conversa com alguém e pergunta para ele se ele se arrependeu. A gente se arrepende de não viver para Deus. A gente se arrepende de não servir ao único e verdadeiro Deus. O que a gente se arrepende é de servir a falsos deuses, ídolos, deuses que não têm poder nenhum. Isso a gente vai se arrepender, mas de servir o Deus que nos criou, que deu palavras de ordem para que nós viéssemos à existência, que sonhou conosco antes da criação. Servir esse que faz o maná cair do céu, a água brotar da pedra. Servir a esse Deus que durante a noite me aquece, durante o dia me dirige. Servir a esse Deus, não tem como se arrepender. Essa é a melhor vida de todas. Agora nós precisamos chegar aqui no capítulo 12 e quebrar os nossos barquinhos. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas você precisa quebrar essa ponte para que você não seja tentado a olhar para trás, para que você não seja tentado a voltar atrás. Sabe, eu e você não podemos ser como Sansão.
que foi derrotado pelo leão que ele matou. O leão estava morto, o mais difícil ele tinha feito. Mas ele voltou naquele leão e foi derrotado por ele, tirando o mel ali de dentro. Eu e você não podemos ser derrotados por aquilo que nós já vencemos. Eu e você não podemos voltar aos caminhos que já saímos. Sabe, o nosso foco é Cristo, a nossa direção é o céu, e é para lá que nós estamos indo. Por isso o texto diz, se você percebe as testemunhas, então livre-se de tudo que te atrapalha, e do pecado que te envolve. Você precisa se livrar de duas coisas nesse texto, do que te distrai e do pecado. Tem distração que não é pecado. E às vezes você vai cultivando ela, porque não é pecado. Mas está tirando de você o privilégio de fazer mais para Deus. Está tirando de você o privilégio de se entregar mais para Deus. Então eu tenho que olhar para a minha vida e perceber o que me atrapalha e também perceber os meus pecados. O que é que te atrapalha de se entregar? O que é que te atrapalha de viver o que o Senhor tem para você? O que é que está tirando a sua atenção, distraindo você do foco? O que é que está fazendo isso com você? Talvez é a sua carreira, talvez é o dinheiro, a sua profissão, talvez alguma coisa que você está idolatrando. Você precisa descobrir o que é que está te distraindo, desviando você do foco. Mas você também precisa olhar para a sua vida e pedir ao Espírito Santo que te mostre os seus pecados. Porque o pecado, ele rouba a presença de Deus nas nossas vidas. Sabe, a Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão tampados para que Ele não te veja. Que a boca do Senhor não está fechada para que Ele não fale com você, que a mão do Senhor não está atada para que Ele não te socorra, mas a Bíblia diz, todavia, entretanto, o teu pecado faz separação entre você e Deus. E se lá no Gênesis Ele disse que nós somos a sua imagem, ou seja, Tisleim, a sua sombra na terra, quanto mais distante de Deus, mais essa sombra fica desfocada. E eu e você então estamos vivendo assim. A criação olha para nós e não lembra o Criador, olha para a gente e não vê Jesus, e é por isso que não temos autoridade na sociedade, é por isso que não temos autoridade contra as potestades do ar. Nós precisamos nos livrar do pecado que nos envolve. Qual é o pecado que está te envolvendo? É a pornografia. É a imoralidade sexual. Qual é o pecado que está te envolvendo? É a ganância, é o orgulho, é o ego, a vaidade. O que é que está te envolvendo de tal maneira que você está preso? E por mais que você faça força para avançar, é como se você tivesse uma âncora te travando. Então você precisa se livrar de tudo isso. É como se você pegasse a sua mochila e você abrisse a sua mochila e começasse a tirar. Isso aqui eu não vou usar mais. Isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui foi em outro momento da minha vida. E aí você vai tirando e você coloca a mochila de novo e ela está leve. E aí Deus fala, está vazia? Então agora deixa eu encher ela. Mas eu vou encher ela com outras coisas que você vai usar no seu futuro. Se você observar, Deus só enche aquilo que está vazio. E é por isso que antes de multiplicar, Ele primeiro multiplica o vazio. Antes de encher, Ele multiplica o vazio. Quando Ele foi fazer o milagre da multiplicação do azeite, Ele falou primeiro para aquela mulher, multiplique as vasilhas vazias. Eu quero que você olhe para sua casa lotada de vasilhas vazias e que você tenha essa sensação do quanto lhe falta, porque eu vou encher todas que estiverem vazias. Antes de Deus multiplicar o pão, Ele primeiro multiplicou a fome, deixando o povo o dia inteiro ali, sem ter o que comer, para que quando viesse o pão, eles entendessem o que Ele estava fazendo. Às vezes você não está recebendo porque você está cheio. Mas cheio do quê? Cheio do quê? Cheio de prepotência? Cheio de coisas que você fez e acha que tem a ver com você? Cheio de coisas que você fala como se você fosse o herói da sua história? Deus está dizendo para você, olha,
Você precisa se esvaziar. Então, o que é que está te atrapalhando? É um olhar embaçado da vida? É uma projeção dos traumas do passado no teu futuro? O que é que está atrapalhando? Arranca isso, sabe por quê? Porque você precisa avançar. E o texto vai dizer que quando você tira o que te atrapalha, o pecado que te envolve, como consequência natural, você começa a correr. Sabe por que você está se arrastando? Tem muito peso aí na sua vida. Tem muito peso. E quando a mochila está pesada, não tem como correr mesmo. Quando tem uma corda amarrada em nós e ela está presa em algo, não tem como correr. Mas quando você tira aquilo que é pesado e aquela mesma força que você estava imprimindo antes, então você corre. Essa é a diferença entre aqueles que estão correndo e aqueles que estão se arrastando. Deus, Ele quer que você corra. Sabe por quê? Porque a hora é chegada. Ele está dizendo para a sua igreja, Ele está testemunhando para a sua igreja, Ele está mostrando para a sua igreja, e muitas vezes nós somos como aquelas viúvas que não se preparam para esse encontro, como aquelas noivas que não se prepararam para o encontro. E aí, quando o noivo chegou, aquelas que não tinham azeite olharam para as outras e disseram: me dá um pouco do teu azeite, querido, quando Jesus voltar, o azeite do outro é do outro. Não tem como você pegar emprestado se você não cultivou enquanto você estava vivo. Jesus está falando: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou abreviando os tempos. Será que vocês não estão percebendo que está passando mais rápido, que a vida está passando depressa? Eu estou abreviando os tempos. E o que vocês estão fazendo? Continuam distraídos. Continuam querendo voltar de onde saíram? Não tem mais tempo, a luz vermelha acendeu, não tem mais como voltar, agora é tempo de avançar, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque a minha luta e a sua luta não é contra pessoas, mas contra as potestades do ar. A minha luta, a sua luta não é contra o meu chefe, o meu patrão, o meu funcionário, o meu filho, o meu colega, não, é contra a potestade do ar que está ali dominando aquela pessoa, oprimindo aquela pessoa, usando aquela pessoa. Então eu não venço essa batalha discutindo com ela, eu não venço essa luta brigando com ela, eu venço no meu quarto com o joelho no chão, e quando eu saio de casa, eu não saio para batalhar, eu já saio com a minha vitória nas mãos. Isso é a igreja avançar e as portas do inferno não prevalecer. Você acha que a gente está aqui para lutar contra essa parada LGBT que está acontecendo agora? Não. A nossa luta é no mundo espiritual. É bom que eles estejam aí, sabe por quê? Porque a presença de Deus transborda, a presença de Deus alcança, a luz, ela dissipa as trevas. É maravilhoso, porque o que eles precisam é desse amor que eu e você conhecemos, é de sermos satisfeitos, plenos, alimentados. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não tem outra corrida. Deus te propôs uma corrida. Não tem outra opção. Se você é uma bike de rua, não tem como você querer andar na terra. Se você é uma bike de asfalto, não tem como você se submeter a uma trilha. Sabe o que vai acontecer? Você vai empenar a roda, você vai quebrar o raio, você vai destruir aquela bicicleta, porque ela não foi feita para aquilo. Quando nós olhamos para a sociedade, tem um monte de gente destruída. Por quê? Porque está vivendo uma vida que não era para viver. Porque está correndo a corrida que não era dele. O problema é que a gente olha para a vida do outro e a gente diz: deve ser legal, então eu vou fazer o que ele faz. Não. Qual é a corrida que Deus te deu para correr? É essa corrida que você tem que correr, e com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então eu corro não é olhando para o chão.
Eu corro não é olhando para o passado, eu corro não é olhando para o lado, eu corro olhando para o alvo, que é Cristo. Porque enquanto eu vou correndo, Ele vai me renovando, enquanto eu vou correndo, Ele vai me renovando, Ele vai me alimentando, Ele vai me sustentando, e quanto mais eu olho para Ele, mais força eu tenho para continuar. Para quem que você está olhando? Será que você não é como a esposa de Ló, que olhou para trás e que virou uma estátua de sal? Será que você não está olhando para o lado para ver quem corre mais bonito, para ver quem está correndo mais rápido? Você precisa olhar para você. E você precisa olhar para Cristo. Porque o seu designer tem a ver com o seu propósito. Você precisa, nessa noite, ajustar o seu olhar. Não é olhar para o dinheiro, não é olhar para os bens, não é olhar para as posses, não é olhar para a economia brasileira, para a política mundial, não. Eu e você temos que olhar para Jesus. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você acha mesmo que eu tenho condições de salvar você das suas lutas? Eu não tenho. Você acha mesmo que um ser humano, por mais capacitado, inteligente, criativo que seja, pode te socorrer no momento da luta? Não pode. Quem vai me socorrer? O Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que criou a metafísica, aquele que inventou a física quântica, aquele que criou todos os seres, aquele que pensou em todas as coisas, aquele que conectou todos os neurônios e criou ali caminhos neurais, é esse que pode nos socorrer, é esse que diz: volte a viver, e o morto volta a viver. É esse que diz: restaura, e a sua pele, cheia de feridas, é restaurada. É Ele, Jesus Cristo, é o único que pode nos socorrer. Então eu não tenho que ficar olhando para as pessoas, para a situação, eu tenho que olhar para Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele foi preparar as nossas moradas, mas que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu quero ser alguém que está olhando para Ele. Eu não quero ser pego de surpresa, eu não quero ser pego desprevenido, não, eu quero estar olhando para Ele. Agora eu e você não sabemos o dia e nem a hora, então não tire os olhos dEle. Continue a olhar para Ele o máximo que você puder. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele está criando uma família para si. Essa música que nós cantamos, eu não sei quantos sabem, mas é de autoria nossa, da igreja, produção do Rodrigo Leles. E ela descreve muito do que nós somos, daquilo que Deus está fazendo em nós. Desde o Gênesis a Apocalipse, o que Deus está fazendo não é abrir uma empresa, não é formar um CNPJ, não é abrir uma instituição social. O que Deus está fazendo de Gênesis a Apocalipse é formando uma família para si, uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo e uma morada para o Espírito Santo. O que Deus vai fazer não é através de indivíduos, mas através de famílias. Por isso, quando você pega a galeria de heróis da fé, esse não recebeu o que foi prometido, porque o que viria depois haveria de receber uma porção, o que viria depois receberia uma porção, porque o que Deus está fazendo, Ele está fazendo através das gerações, que representa uma família chamada família de Deus. Nós temos que ter consciência disso, porque Deus não trabalha com indivíduos de maneira isolada, Deus trabalha com a sua família. Então não é qual é o meu propósito, é qual é o propósito da família de Deus. Aí 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu para quem? A sua família, um só ministério. Qual? Da reconciliação. Ou seja, o propósito da nossa família é o propósito da reconciliação. Então, enquanto eu dou aula
eu promovo a reconciliação com Deus. Enquanto eu atendo alguém no meu consultório, eu promovo a reconciliação. Se eu faço uma música, é para reconciliar o tempo todo, não importa a minha função, não importa onde eu estou promovendo a reconciliação. Esse é o propósito da nossa família. Agora, é muito interessante porque só quem faz parte da família pode revelar a família. Só quem faz parte da família pode falar o que é a família. Quem não conhece a família não sabe descrever a família. E o problema dos cristãos de hoje é justamente esse: nós falamos do que não conhecemos. Nós falamos do que não experimentamos, nós falamos de algo que nós não estamos vivendo. E Deus está te chamando a ser filho. Porque se você não aprender a fazer parte dessa família, você não estará pronto para exercer paternidade nem maternidade. Um bom pastor, ele foi uma boa ovelha. Um bom líder foi um bom liderado. Um bom pai foi um bom filho. Uma boa mãe foi uma boa filha. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Sabe, o diabo chegou lá no céu e falou assim: 1/3 dos anjos vão embora comigo porque eu vou ser o pai de vocês. Mas como ele tinha rompido com Deus, ele não era mais filho, ele era órfão. E não tem como um órfão exercer paternidade. Então Satanás não se tornou o pai dos demônios, mas ele se tornou um líder de órfãos. É isso que é um demônio, é um órfão. Um demônio é alguém que faz tudo para atrapalhar a vida do outro, porque a vida dele está toda atrapalhada. Isso é um demônio. Você tem demônios espirituais, mas nessa vida também tem demônios carnais. Pessoas que não sabem quem são, não sabem a sua identidade, o seu propósito, não sabem de onde veio e para onde vão, constantemente elas vão atrapalhar a vida dos outros. Elas não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Ela quer o tempo todo que o outro sofra porque ela sofreu. O que Deus quer resolver na sua vida é essa quebra de orfandade. É fazer com que você entenda o que é fazer parte de uma família, o que é ter um pai, uma mãe, o que é ter irmãos. Mas o problema é que nós projetamos em Deus as nossas experiências humanas. Mas Deus está dizendo: não é assim que funciona. Você tem que projetar na sua experiência humana a sua experiência espiritual, porque o seu pai terreno, ele falha, ele peca, ele erra, a sua mãe falha, peca e erra, mas o teu Deus não falha, ele não erra. Então não projeta o teu pai terreno no teu pai espiritual, mas pega Deus e projeta na sua vida. Não é a terra que modela o céu, é o céu que modela a terra. Seja feita na terra a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Não é a cultura da terra que gera a cultura do céu, é a cultura do céu que transforma a cultura da terra. O que Deus quer é que você faça parte de uma família. Mas para que isso aconteça, a sua orfandade precisa ser quebrada. E você precisa se submeter a uma filiação. Por quê? Porque Deus está movendo uma família. Quando Ele voltar, Ele não vai voltar para buscar uma pessoa, Ele vai buscar uma família. E eu e você só vamos com Ele porque fazemos parte de uma família. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. O propósito de Deus para a vida de um homem, ou o ápice da sua hombridade, não é ser homem, é ser pai. Você sabe que um homem chegou no seu ápice quando ele se torna pai, e não apenas um pai biológico. Antes de ser pai biológico, você já pode ser um pai espiritual. E o que é ser pai? É ser alguém que revela identidade,
é ser alguém que inclui no propósito e é ser alguém que potencializa para que aquelas pessoas vivam o que Deus tem para ela. O que é ser pai é você entender que você não é mais a flecha, você é o arco. Só que no mundo de hoje os homens querem ser flecha e por isso nunca alcançam a paternidade, porque é diferente. O ápice de Deus para a vida de uma mulher não é a sensualidade, não é a beleza, mas é a maternidade, é gerar a vida assim como Deus gera. É isso que Deus quer fazer, mas quando eu olho para a vida de Abraão, eu percebo que Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão. Sabe por quê? Porque Abrão é pai exaltado e Abraão é pai de uma nação. Enquanto Abraão se exaltava, ele não poderia ser pai. Para ele ser pai, ele teve que quebrar sua própria exaltação. Enquanto você, homem, quiser ser uma flecha, você não vai conseguir ser pai. Enquanto você, homem, estiver preocupado com a sua imagem, com o seu gosto, com o seu lazer, com os seus hobbies, você não vai conseguir ser pai, porque ser pai é abrir mão de tudo isso para que eles possam ir mais longe do que você. Por que que Elias é considerado o maior de todos os profetas? Porque ele entendeu o que Deus estava fazendo. E ele foi um pai para Eliseu. Por que que ele foi um pai para Eliseu? Porque se ele fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Isso é ser pai, é formar pessoas para fazer mais, é formar pessoas para ir mais longe, é formar pessoas para chegar mais rápido, é colocar pessoas no seu ombro para que elas possam enxergar mais. Isso é ser pai. É por isso que Elias foi considerado o maior de todos os profetas, porque ele fez o que Deus queria. Ele formou uma pessoa para dar continuidade e ir mais longe. Agora, quando nós olhamos para a história bíblica, você percebe que muitos homens se perderam na segunda geração, de modo que na terceira geração, o povo já não mais conhecia Deus e os seus feitos. Moisés foi pai de Josué, mas Josué não formou filhos. E aí nasce uma terceira geração que não conhece a Deus e os seus feitos. Há um padrão aqui, que se nós não entendermos, nós vamos reproduzi-lo. Na minha vida, eu tenho um exemplo muito prático disso. Pastor Ari Veloso formou o pastor André Fontana. Pastor André Fontana derramou sobre a minha vida por 10 anos em um discipulado intenso, tudo o que ele sabia, ele me preparou, me forjou e me enviou, e hoje eu estou aqui preparando outros para dar continuidade. Mas naquele grupo de pastores que o André estava formando, tem pastores hoje que caminham só, que não formam ninguém. Então não é que Deus quer que nasça uma terceira geração, é que por causa da dureza do nosso coração, por causa do nosso egoísmo, do nosso individualismo, aquilo que era para ser derramado sobre os outros, nós retemos em nós. É uma escolha individual. Quando o amarelo acende no painel, o que você vai fazer? Josué, quando acendeu, ele escolheu voltar, porque ele não formou ninguém. No capítulo 1 de Josué, Deus diz para ele: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. No capítulo 3, Deus está falando: agora você já está velho, e olha o tanto de cidade que você não conquistou. Por quê? Porque ele pensou que era para fazer sozinho. Ele não formou ninguém para fazer com ele. E aquelas cidades que não foram conquistadas, mais tarde foram inimigas do povo de Deus. Ou seja, a sua decisão hoje não afeta só a sua vida, mas afeta aqueles que virão depois de você. Afeta as próximas gerações. E a pergunta que eu te faço é: você sabe o que vai acontecer se você continuar voando com o vermelho aceso? Mas você também sabe o que vai acontecer se você decidir parar agora. Não dá para parar. Não dá para parar. Nós não podemos parar. A nossa aposentadoria não é nessa terra.
Não tem problema você receber do INSS uma aposentadoria. O problema é parar. O problema é desistir. O problema é deixar de fazer. Se você está vivo é porque Deus ainda quer te usar. É porque ainda há esperança para você, é porque Deus ainda quer fazer. Querido, entenda um princípio do mundo espiritual. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse sempre foi muito valorizado quem? O primogênito. O primogênito valia muito no mundo espiritual. Tanto é que quando o anjo da morte vai passar para matar todos os primogênitos, Deus diz para o seu povo: coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e as casas que tiverem o sangue do cordeiro, essas casas não serão afetadas com o anjo da morte. Obrigado, meu amigo. Agora, você sabe o que é um primogênito? A gente pensa que primogênito é quem nasceu primeiro, que primogênito é o mais velho, mas na Bíblia, quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que muitas vezes quem nasceu por último recebeu a bênção da primogenitura e quem nasceu primeiro não. Por quê? Porque primogênito não tem a ver com tempo, primogenitura tem a ver com intimidade com o Pai. O primogênito era o mais valorizado, o mais destacado, porque na cabeça dos hebreus, aquele que mais viveu com o pai era o que mais tinha condição de passar para as próximas gerações o caráter do pai, os valores do pai, os princípios do pai, a vontade do pai. E aquele que nasceu por último, porque teve pouco tempo com o pai, ele não teria condição de perpetuar nas próximas gerações os valores, os princípios e a cultura. Ou seja, não é quem chegou primeiro, é quem acessa mais. É quem conhece mais, é quem desfruta mais, é quem bebe mais, é quem está mais perto. Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Ele está olhando para a sociedade, ele está dizendo: quem é que eu vou usar? Quem é que está disponível para mim? Quem é que eu vou pegar e vou colocar aqui para fazer a diferença? E quando ele olha para a sociedade, ele não encontra essas pessoas longe dele, mas elas já estão do seu lado. São pessoas que mesmo sem oportunidade, sem acesso, o buscaram, porque nunca o buscaram pelo privilégio, mas pelo conhecer, pelo se relacionar. Olha o que a Bíblia diz: fecha o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê no secreto te recompensará. A gente não entra no quarto para ver Deus, é para Deus ver a gente. Nós não entramos no secreto para ter experiência, ficar arrepiado. A gente entra no secreto para vencer batalhas. Muitas vezes em meio a lágrimas, outras em meio a dor, mas para vencer as batalhas da vida. E o Pai que nos vê guerreando no secreto nos dá a vitória no público. Então, quando eu saio do meu quarto, eu já saio vitorioso. Quando eu vou para aquela reunião, eu já vou em paz. Quando eu vou encontrar um cliente, eu já sei o que Deus vai fazer, porque eu já fui vitorioso no mundo espiritual, e o mundo espiritual rege o mundo material. Sabe, se Deus hoje dissesse: olha, eu preciso de um homem, ou eu preciso de uma mulher, será que Ele poderia encontrar em você alguém de caráter, integridade, intimidade, alguém que está com Ele, que está perto dEle para ser usado por Ele? Porque quando eu olho para a nossa equipe ministerial e pastoral, todos têm abaixo de 30 anos. E a gente fica olhando e eu fico pensando: meu Deus, olha o que o Senhor está fazendo através da vida de meninos e meninas. Mas são meninos na idade, são meninas na idade, mas na vida com Deus são gigantes. São gigantes em intimidade com o Senhor. São gigantes na sua caminhada, na sua experiência. A gente às vezes julga um livro pela capa, mas a gente não para entender o que está escrito ali dentro.
Hoje de manhã nós tivemos aqui uma festa das crianças e eu fiquei olhando para algumas crianças e eu fiquei pensando, meu Deus, tem crianças ali, e eu sei disso, que tem mais autoridade no mundo espiritual do que os seus pais. Tem crianças aqui, e eu sei disso, que conhecem mais a palavra de Deus do que os seus pais. Tem crianças aqui que valorizam mais a presença de Deus do que todos na sua casa, que buscam em primeiro lugar o reino de Deus mais do que todos que vieram antes dela na sua geração e na sua descendência. Então não tem a ver com idade, não tem a ver com o meu corpo físico, tem a ver com quanto que eu quero, com quanto que eu estou buscando e com quanto que eu quero viver para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque há 5 anos eu ando com a luz vermelha acesa. Esses dias nós fomos para Brasília e eu levei toda a nossa equipe ministerial para a gente participar de uma capacitação lá. E eu não sabia que a estrada até Brasília era tão deserta. Daqui para São Paulo há inúmeras paradas e é uma melhor do que a outra. Você tem que competir e escolher qual parada você vai fazer, mas para Brasília não tem parada. Não tem nem posto de gasolina. E eu com essa mentalidade de São Paulo e Rio, vou para Brasília. E aí quando chega no meio tanque, eu falo, não, vamos continuar. Quando chegar num quarto, eu paro para abastecer. Quando chegou num quarto, eu falei, agora eu vou abastecer, mas cadê o posto? Não tinha posto. E anda, e anda, e anda, e anda, e cadê o posto? E não tinha posto. Chegou na reserva. E eu comecei a orar, falei, Deus, agora é contigo. Eu não sei nem se chega no próximo posto. E aí chega abaixo da reserva, é quando a luz da reserva apaga. E eu estou assim, Deus, é com o Senhor, é com o Senhor, é com o Senhor. E aí nós entramos numa cidade, o primeiro posto estava fechado e a gente vai procurar um segundo posto. E eu tenho certeza que a gente só chegou ali por causa de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Há 5 anos eu ando com essa luz vermelha piscando. Mas tem 5 anos que eu vivo os melhores anos da minha vida. Tem 5 anos que eu não arrasto da cama pela manhã, que eu pulo da cama pela manhã. Tem 5 anos que eu não sei mais diferenciar o que é folga de dia de trabalho. Porque para mim é a mesma coisa. Tem 5 anos que a segunda-feira é igual a sexta e o sábado. Por quê? Porque eu estou no meu flow, eu estou vivendo aquilo que Deus tem para mim. Quando nós estamos naquilo que o Senhor tem para a gente, nós vamos numa velocidade maior, com menos energia e alcançando mais resultado. Quando o avião está na pista, tem que desligar todas as luzes, tirar tudo da tomada, porque a aeromoça está dizendo o seguinte, nós vamos colocar toda a nossa força para tirar esse avião do chão. Toda a nossa força. Aí você escuta a turbina do avião. E aquele barulho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que aquela tonelada de aço começa a se mover. E de repente o avião sai do chão e quando ele chega lá em cima, as luzes da cabine são acesas, você pode usar as tomadas, porque agora ele está no modo cruzeiro. Ele pode imprimir menos energia, mas a velocidade é muito maior. Na pista, 300 km por hora. No céu, entre 800 a 900 km por hora. O problema de muitos é que estão na pista por muito tempo. Está cansado, está exausto, está esgotado, porque já era para ter saído da pista, mas não saiu ainda. O que Deus está dizendo para você é, tem vida melhor do que essa. Tem vida. Talvez você esteja sobrevivendo, mas tem vida. Tem vida. Deus não quer que você continue sobrevivendo, Ele quer que você viva. Sabe, Jesus Cristo morreu naquela cruz
Não foi para você se arrastar da cama, não foi para o seu casamento ser ruim, não foi para você viver uma vida medíocre, não foi para você não ter resultado. Jesus morreu naquela cruz, não foi para você ter uma luta contra o mundo das trevas e ser derrotado, não. Ele morreu naquela cruz para que você tivesse autoridade no mundo espiritual. Para que quando você acordasse pela manhã, o diabo pudesse dizer: meu Deus, acordou. Diabos, anjos, demônios, se preparem, porque a luta vai começar. Ele acordou. As flechas que nós enviamos contra a família dele, ele vai derrubar todas elas. Tudo que a gente tramou e armou contra eles vai cair por terra, porque acordou o Filho de Deus. A Bíblia diz que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque o filho nada mais é do que alguém que anuncia o Pai. O filho nada mais é do que alguém que representa o pai aonde ele não está. Então, quando você olha para o filho, você diz: é a cara do pai. Quando você olha para o filho, você diz: fala igual o pai, anda igual o pai, se veste igual o pai. E mesmo que o pai não esteja ali, só pelo fato do filho estar, aquilo te dá uma paz, uma segurança. Porque se alguma coisa acontecer, o pai vem salvar o seu filho. Foi isso que Deus fez quando Jesus morreu naquela cruz. Ele veio resgatar o seu filho. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele disse: olha, não há mais morte, porque eu venci a morte. Não há mais condenação do pecado, porque eu venci a condenação do pecado. Agora vão e vivam. Viva! Eu morri por você, eu já morri a sua morte, eu transformei a morte numa passagem, o fim no meio. A morte não pode mais te impedir, ela não pode mais parar você. A morte só é agora um meio pelo qual você vive a vida. Então, se eu morri a sua morte, chegou a hora de você viver a minha vida. E é por isso que ele diz assim: vocês farão obras ainda maiores. Porque quando nós vivemos a vida de Cristo, não tem como não fazer obras como ele fez, porque o que Cristo fez não tinha a ver com ele, mas com o Pai que estava nele. E se eu e você somos filhos e o Pai está em nós, então o que Jesus fez, eu e você também podemos fazer, porque não é mérito meu, não é mérito seu, tem a ver com o Pai, que é um arco enviando as flechas. E se a flecha vai rápido, e se a velocidade dela é incrível, e se ela tem resultado, não é porque ela é boa, mas porque o Pai mirou, o Pai imprimiu força e o Pai enviou. E ele está dizendo: eu quero enviar vocês, eu quero, a minha aljava está cheia, porque há 8 bilhões de pessoas no mundo. Mas quem são as flechas que eu vou enviar? Eu morri a sua morte para você viver a minha vida. Eu me entreguei por você para que agora você pudesse sair dessa cama. Sabe, talvez você estava na escuridão e ele está dizendo: são 5 horas da manhã, o sol vai raiar. E deixa eu te dizer, quando o dia chegar, você vai ficar assim, com essa cara inchada, com este olho grudado, cheio de remela. Meu filho, minha filha, levanta da cama, lava o rosto, toma um banho, coloca vestes novas, porque um novo dia está chegando para você. O novo dia está chegando para você. Eu quero enxugar as suas lágrimas, porque se o choro dura uma noite, a alegria vem logo pela manhã. Então agora eu não vou olhar mais para o chão, eu não vou olhar mais para o lado, eu não vou olhar mais para trás, eu vou olhar para frente,
porque eu estou aguardando os melhores dias e anos da minha existência. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus para o seu casamento, o melhor de Deus para a sua família, o melhor de Deus para a sua geração ainda está por vir, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus está preparando para os seus. Os meus filhos, enquanto estão ali brincando, eles acham que aquela é a melhor vida. Eles estão ali com um bonequinho na mão, com um carrinho, se divertindo, Samuel, e eles pensam, esse é o melhor, e eu que sou pai, estou olhando para eles, eu estou dizendo, vocês não sabem de nada. Agora, é só uma ilusão, esse carrinho um dia vai ser um carro de verdade, e melhor do que ficar estacionando um carrinho, é você estacionar o seu carro. Melhor do que você, minha filha, brincar de casinha, é você poder administrar a sua casa. Melhor do que brincar de ser pai, brincar de ser mãe, é quando você olha para alguém e você diz, é o meu filho, é a minha filha. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje não chega nem perto do que nós vamos viver amanhã. E pode parecer que é bom, mas pode ser melhor ainda. Só deixa o Pai revelar para você. Só deixa o Pai conduzir você. Só deixa o Pai te enviar. Só deixa o Pai te enviar. E o resto vai acontecer. Essa noite eu vim aqui para dizer para vocês: o teu pecado não define você. Não é porque você traiu que você é adúltero. Não é porque você roubou que você é ladrão. Não é porque você matou que você é um assassino. Deus trouxe você aqui porque Ele quer fazer de você um homem segundo o seu coração. Uma mulher segundo o coração dEle. Ele quer fazer de você alguém parecido com o próprio Cristo. Parecido com o seu Filho. Você não merece, eu também não merecia. Mas Ele me adotou. E sabe o que isso significa? Que Ele me escolheu. Ele escolheu me amar, mesmo com todos os meus defeitos, mesmo com tudo de errado que eu fiz. Ele disse, você vai ser o meu filho, e agora eu vou ser o seu pai. E mesmo que você não saiba de nada, eu vou te ensinar todas as coisas. Eu vou te dar o meu nome, o meu sobrenome. Eu vou te dar tudo o que eu sei e tudo o que eu tenho. E você vai chegar em lugares que você nunca imaginou. Não porque você é bom, mas porque eu estou te chamando para te enviar. E a pergunta que eu faço é, quantos querem ser filhos? Quantos? Eu hoje, mais uma vez, eu abro mão da orfandade. Eu abro mão de chamar a Deus de diretor do orfanato. Jesus disse assim, quando vocês forem orarem, orem assim, Pai Nosso. Eu sei que há tantos títulos para Deus, Elohim, Jeová Rafá, Jireh, Yahvé, mas Ele quer ser chamado de Pai. Eu sei que há muitas formas de se relacionar com Deus, Senhor, Deus meu, mas Ele só quer ser o teu Pai, e Ele quer que você seja filho. O filho tem acesso, o filho tem intimidade, um filho desfruta. Não é porque o filho é bom, é porque o Pai é bom. O Pai é bom. O Pai é bom. Feche os seus olhos. Você chegou aqui em orfandade. Você chegou aqui com esse sentimento de abandono. Se sentindo só. Você chegou aqui desconhecendo o seu passado e não entendendo o seu futuro. Esse dia acabou.
Porque o próprio Deus está olhando para você e Ele está dizendo: tu és o meu filho, tu és a minha filha. E vocês me dão prazer não por causa daquilo que vocês fazem, mas simplesmente por conta daquilo que vocês são. Vocês são meus filhos e eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de você. Eu quero que você experimente do meu amor. Talvez o teu pai terreno morreu, talvez ele não exista mais, e Deus está dizendo para você: agora deixa eu ser o teu pai, deixa eu ser o teu provedor, deixa eu ser aquele que cuida de você. A palavra chamada em hebraico, ela diz cuidado. Deus não nos chama para um serviço, mas para experimentarmos de um cuidado. Mas você precisa se esvaziar para que Ele possa te encher. Feche os seus olhos e diga para Ele: Deus, eu não quero mais ser órfão. Eu não quero mais ser órfão. Eu quero ser chamado filho, filha do Senhor. Cura, Pai, toda a minha orfandade. Cura, Senhor, por favor. Peça para Ele ressignificar suas feridas. Peça para Ele ressignificar a sua dor. Peça para que Ele possa limpar essa ferida que está aberta e trazer para ela uma solução. Peça para que Ele possa fazer aquilo que você não está conseguindo, que só Ele pode fazer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, doce presença, maravilhosa presença, a presença do Rei, a presença do Pai, a luz que dissipa as trevas, o Rei que chega e os inimigos tremem, o Senhor dos Senhores. Pai, é o Senhor. Vem sobre nós, vem sobre este lugar. Deus, transborda em nós dessa presença que cura, dessa presença que sara. Jesus Cristo, bata a porta de cada coração e diga: eu estou aqui, eu quero entrar. E se eu entrar não tem mais choro, agora é alegria. E se eu entrar não tem mais pranto, agora é festa. E se eu entrar eu transformo essa realidade. E se você está querendo que Jesus entre na sua vida, apenas abra o teu coração. Essa é a única coisa que você tem que fazer: abrir o teu coração e deixar Ele entrar. Espírito Santo, quebra toda a orfandade nessa noite. Dissipa todas as trevas, nos liberta das correntes de Satanás. Jesus, o teu nome tem poder e autoridade para mudar vidas e histórias. Nós não queremos mais viver para nós mesmos. Nós não queremos viver mais para satisfazer os deuses desse mundo. Nós queremos viver única e exclusivamente para o Senhor. Por isso nós estamos aqui à tua disposição. Essa é a noite em que nós decolamos o nosso avião. E se a luz amarela acender, eu sinto muito, nós não vamos voltar. É tempo de avançar. A luz vermelha vai acender e a gente vai continuar, porque as portas do inferno não prevalecerão. O meu amanhã vai ser melhor do que hoje, eu sei disso. O meu amanhã vai ser melhor. O meu amanhã vai ser melhor.